Bom, continuando o nosso tutorial, agora a gente vai fazer uma espécie de um adversário para o jogador. Na verdade, vai ser um item, um componente do jogo que vai causar dano no jogador, que vai impedir o jogador de prosseguir. Bom, como que a gente vai criar? A gente vai criar uma cena nova. E nessa cena nova, dependendo do tipo de adversário, posso usar uma área, né? Ou então um Pneumatic Body. Então depende do tipo de perigo, o tipo de adversário. Nesse caso aqui, o adversário vai ser uma área mesmo, e nessa área eu vou associar a representação física dele. Então, adicionar uma área. Vou chamar de inimigo. Bom, nessa área 3D, vou acrescentar algo para representar graficamente esse inimigo. Então, vou fazer simplesmente uma espécie de uma bola de fogo, que se o personagem encostar, ele se queima. Então, para fazer essa bola de fogo, eu vou usar um sistema de partículas. Então, acrescentar aqui o sistema de partículas. A gente já viu sobre o sistema de partículas em vídeos anteriores, né? Então aqui eu vou fazer um pouco mais rápido a definição do sistema de partículas. No DropS, ao invés de usar uma imagem, eu vou usar pode ser uma esfera. Essa esfera com um raio bem menor, 0.1, e a altura 0.5, 0.05, na verdade 0.2, isso. E aqui diminui bastante os segmentos e os anéis para que não fique muito pesado. Então vou colocar 8 e 4. Vou botar 4 e 2. Isso, bem básico. Ficou quase um cubo. 4 e 4. 6 e 4. Pronto. E o Process Material. Um novo Shader Material. Não. New Particles Material, né? Pronto. Emission Shape vai ser uma esfera. O raio pode ser 0.8. Sem gravidade. Sem velocidade inicial. Velocidade inicial, vou deixar isso aqui.
Bom, eu vou utilizar o vou zerar a velocidade inicial e usar a gravidade e colocar uma gravidade negativa. Na verdade positiva, né? Fazer com que vá para cima. Bom, aqui na esfera a gente vai alterar também o material dela. Vamos colocar Vertex Color, use as aldeas. Então a gente vai usar a cor que for definida lá no nosso material da partícula. Vamos colocar Unshader para o processamento ficar mais rápido. Voltando aqui para as partículas, vamos aumentar aqui a quantidade para 200. Lifetime 2 segundos. 2.5, 1.8, pouco menos. E agora voltando aqui para o Process Material, acertar o cor primeiro. A gente vai criar um Color Ramp. Criar aqui um novo gradiente. Vai começar com amarelo. Depois aqui no meio eu vou clicar, ele vai criar uma cor nova aqui no meio. Essa cor aqui, vou alterar para vermelho. Vou criar mais uma etapa aqui. Também vai ser vermelho. Esse aqui também vai ser vermelho escuro. E aqui no final, preto. E aqui eu vou deixar sem mexer no alfa. Não vou usar transparência para facilitar um pouquinho o processamento. E vou só puxar um pouco mais para cá. Um pouco mais para cá. Pronto. Voltando. A gente vai em escala, criar uma nova curva. Vamos definir aqui
E além disso, alterar a escala principal, acho que está muito pequena, aumentar para 2. Pronto, já dá uma ideia de fogo. Eu posso voltar aqui nas partículas no tempo. Uma quantidade. Deixar 200 para não ficar muito pesado. 200 já é, na verdade, um tanto pesado. Mas vamos deixando assim. Pronto. Então, nosso inimigo já tem o sistema de partículas dele. Com 200 partículas. Agora a gente tem que acrescentar uma área para poder, na verdade na área, né, a gente tem que acrescentar um collision shape para a área ser detectada. Então, vamos colocar aqui um collision shape como filho do inimigo. Esse collision shape que ficaria bem, né, uma esfera. Pode ser aqui 0.8 de raio. Eu acho que tá bom. Seria onde está mais ou menos aqui. Bom, então a gente já tem o inimigo e ele tem uma área. Mais um detalhe. A gente vai pegar esse aqui e colocar ele num grupo. Então, em Node, em grupos, vamos acrescentar ele no grupo inimigo. E salvar ele em itens. Bom, se eu vier aqui no cenário, a gente pode testar colocar esse inimigo aqui. Colocar dentro da pasta itens mesmo. Poderia criar aqui uma pasta para inimigos. Acho que eu vou colocar dentro de item. Então, instanciando aqui na correntinha, itens, inimigo. Ó, aqui vocês veem que ele não tem meio termo aqui para ajustar. Isso é porque tem uma opção aqui que é o snap, ó. Agora eu desliguei o snap e ele não tá forçando aqui a posição, fica mais fácil de ajustar. Outra coisa que a gente pode mudar, que também vai deixar um pouco mais leve que o nosso inimigo, como é o fogo, ele não vai produzir uma sombra, né? Fica meio estranho isso. Então vou voltar aqui no inimigo. Que ele não gere a sombra, tem que vir aqui em partículas, em geometria, e onde diz cast shadow a gente põe off. Agora acredito que não está mais fazendo sombra. Não tem por que esse tipo de item fazer sombra. Outra coisa é que o ideal é que tanto a partícula quanto o collision shape venham mais para cima, para que a posição relativa dele fique no chão, né? Posição 0 dele é a origem. Então se eu clicar aqui na área, a origem da área fica aqui no chão.
Fica mais fácil depois para calcular as posições aqui. Pronto. Se eu testar aqui, então aqui eu passo e não acontece nada. Então como que a gente vai detectar que a gente encostou nesse inimigo? Então aqui no script do player, eu vou abrir aqui o player, vindo aqui no script dele, a gente vai ter uma função lá no final, ou na área entered, que é quando a gente detecta se a gente encostou no troféu. Aqui eu vou detectar se a área estiver no grupo inimigo. Bom, o que eu vou fazer? Agora eu vou ter que começar a trabalhar com estados. A gente vai inicialmente admitir que o jogador pode estar em dois estados, que é estado normal, né, e um estado em hit stun, ou atordoamento, que a gente chama, quando ele está atordoado porque foi atingido por alguma coisa. Tá? Então quando ele encostar, se encostar no inimigo, se o estado, que a gente não criou ainda, mas a gente vai criar essa variável, né? Se o estado dele for vou colocar como normal, depois a gente pode alterar o nome desses estados, mas se o estado dele for normal, ou andando, vou colocar, ele pode estar andando ou pulando, movendo. Se o estado for movendo, o meu estado vai passar para hit stun. Hit stun é esse estado de atordoamento, quando você foi atingido por alguma coisa. E eu vou ter um tempo em que eu vou ficar atordoado. Então eu vou criar uma variável que vai ser o timer hit stun, e eu vou inicializar esse timer igual a timer hit stun max, que é o máximo do hit stun. Então, se ele encostar no inimigo, ele estava no estado movendo, ele entra no estado hit stun e aciona esse timer aqui. E agora eu vou ter que afastar ele do aonde ele foi, onde ele atingiu o inimigo, senão ele vai ficar continuamente sendo atingido. Para fazer isso, eu vou ter uma outra variável que eu vou ter que declarar, que vai ser a direção dir, a gente chama de pushback. Eu vou começar a adotar aqui alguns termos em inglês porque é o que é o mais usado. Então, se você vir em algum outro lugar, fica mais fácil de entender. Então, dir pushback é a direção em que ele vai ser levado para trás, né? Então, o que é a direção do pushback? É a direção contrária do inimigo em que ele encostou. Então, basicamente, é o vetor, que é a posição do jogador menos a posição do inimigo normalizado. Então, dir pushback igual a self.get .translation menos a área, que é a área que encostou nele, né? Ponto translation. Área ponto translation.
Aí eu vou fazer duas coisas. Vou primeiro fazer o seguinte: dir pushback ponto y igual a zero, que eu quero que ele vá só para trás, que ele não vá, dependendo do lugar onde está o inimigo, de repente ele vá para cima ou para baixo. Então eu zero o y e também normalizo. Dir pushback igual a dir pushback normalized. Então eu normalizei, né? Eu peguei a direção contrária, que é a posição onde eu estou menos a posição do inimigo em que eu encostei, zerei o y porque eu não quero ir para baixo ou para cima, e normalizei o vetor. Então a gente tem essas essas quatro variáveis aqui: estado, timer hit stun max e dir pushback. Vamos declarar aqui em cima. Var estado igual a movendo, que seria o estado inicial dele. Var timer hit stun. Var timer hit stun max, que eu vou fazer meio segundo, e vai ter var dir pushback, que pode ser qualquer vetor aqui. Isso aqui vai atualizar, na verdade, quando encostar em alguma coisa. Agora eu vou ter dois estados diferentes. Então eu vou ter que verificar o seguinte: aqui quando eu faço o meu controle, por exemplo, toda essa verificação aqui, eu só faço, na verdade, se eu estiver me movendo. A gravidade eu continuo calculando. Mas tudo isso aqui eu vou fazer dependendo do estado em que eu estou. Então, por exemplo, essas ações aqui, cima, baixo, direita, esquerda, eu só faço se eu estiver no estado movendo. Isso depois a gente vai, como vocês estão notando, essa função está ficando grande, depois a gente vai refatorar ela, ou seja, pegar ela, quebrar em funções menores e deixá-la mais organizada. Então, por enquanto, a gente vai fazer assim. Então, se o estado for igual a movendo, eu vou detectar aqui as teclas e mexer na direção. Se ele não estivesse movendo, que é a hit stun, então não vai adiantar eu tentar ir para um lado ou para o outro. Agora, se estado igual a hit stun, então ele foi atingido. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que contar o tempo. Timer hit stun menos igual a delta. Eu tenho que ir descontando o timer para poder sair uma hora desse estado. Vou colocar aqui embaixo. E se timer hit stun for menor ou igual a zero, então é porque eu devo sair desse estado. Estado igual a movimento. Outra coisa, eu tenho que fazer ele ir na direção do pushback. Bom, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer da seguinte forma. Velocidade
velocidade vai ser igual a dir pushback multiplicado por vel pushback. A gente não tem ainda essa variável, seria a velocidade do meu pushback. Vamos declarar ela aqui em cima. Var vel pushback. Que uma velocidade do pushback, sei lá, deixa eu ver, corrida 5, dá pra fazer 10. A gente vai ter que ajustar quando executar. Pushback, que já é daí. Bom, vamos executar e ver se vai dar certo. Vai ter algum erro. Com certeza tinha. Dir pushback. Dir pushback. Aqui. Não tem isso aqui. Aqui a gente teve uma ele detecta, só que não sei se a velocidade do pushback é muito baixa ou o que. Tá aqui 100. Vel pushback, dir pushback. História igual a hitstone, velocidade, dir pushback vezes vel pushback. Isso aqui, na verdade, também só deve ser feito se ele tiver movendo a direção, mexendo na velocidade x e z aqui. Isso deve ser feito se ele estivesse movendo. Tá? Então, se ele estivesse movendo, ele lê as teclas e atualiza a velocidade. Se ele estiver em hitstun, ele faz a velocidade de acordo com o pushback. Vamos ver agora. Esse é um pouquinho demais, né? Aconteceu um pequeno problema. Vamos deixar 10. Pronto. Então, ó, quando ele encosta aqui, ele afasta. Ele pode acrescentar mais algum efeito, mudar a cor dele ou qualquer coisa para indicar que ele está sofrendo um dano. Mas aqui você já percebe quando ele encosta, né? Até se posso até estar pulando aqui, eu vou ser jogado para trás. Então ele detecta que tem inimigo e quando encosta no inimigo, o inimigo dá um pushback para ele. A gente começou a trabalhar com máquina de estados também para o jogador. Bom, o que está acontecendo com o código? Está aumentando o código aqui do Physics Process e ele está ficando confuso, como vocês puderam perceber.
Então, a partir do próximo vídeo a gente vai começar a refatorar esse código. Refatorar é quando você começa a refazer. Isso é muito comum em desenvolvimento, todo tipo de desenvolvimento, mas especialmente em desenvolvimento de jogos. Você vai trabalhando e chega um ponto que você tem que começar a refatorar, refazer as coisas e deixá-las mais organizadas, arrumando o código. Porque dificilmente em desenvolvimento de jogos você vai conseguir prever logo no início do desenvolvimento todas as funções que você vai ter, como todos os sistemas vão funcionar. Então, à medida que você vai criando e testando o sistema e mexendo no código, você vai refatorando também o código e melhorando ele. Então, muito obrigado pela atenção.